Shabbat Shalom mais uma vez a você que nos assiste através da tvsião.com, a você abençoado e abençoada que veio aqui hoje na congregação Har Zion. Hoje é o estudo ao redor do mundo de uma das paraxás mais importantes de toda a Torá, e você que me conhece sabe que eu digo isso toda paraxá que eu ministro, mas esta realmente cada paraxá tem a sua importância, cada paraxá tem um assunto único que trata, mas esta paraxá, ela se destaca porque nós vemos, aqueles que estudam a Torá, vem uma mudança repentina, uma mudança súbita na forma como as palavras são dadas a Moisés. A forma do ensino em Kedoshim, que é a paraxá de hoje, muda o padrão estabelecido por Deus até agora. O diálogo muda, o discurso muda, o ensino muda. Então nós vamos abordar por que dessa mudança, nós vamos ver qual é essa mudança, e você vai ver comigo que os princípios que aqui são apregoados são importantíssimos para a sua vida. Isso que eu acho bonito da Torá. A Torá, um documento. Olha, se você acredita que realmente Moisés recebeu do Eterno esses ensinos, ela foi escrita aí há 3.500 anos, data da saída do povo de Israel do Egito. Então, um documento escrito há 3.500 anos, eu asseguro a você que ainda possui grandes ensinos, ainda possui grandes revelações, viu? A Torá, a palavra de Deus, é algo que é impossível você confinar toda a sabedoria divina, mas a Torá, a palavra de Deus, ela contém de uma forma, olha, praticamente infinita, toda essa sabedoria. A cada ano que nós estudamos, você vê que há 3.500 anos, estudamos as mesmas porções, e nunca, quando você lê, ou quando nós nos preparamos para ensinar, nunca é de forma igual. Nunca um ensino anterior é sempre, mesmo que nós tenhamos como base aquilo que já ensinamos, sempre há uma mudança, sempre há algo novo, sempre há algo que o Eterno traz à tona para que nós possamos entender. E isso é fantástico, né? Então a Torá é um livro sobrenatural. A Torá, a palavra de Deus, é espiritual. O apóstolo Paulo fala isso. A Torá é espiritual. Olha que interessante. Está escrito em papel, estava escrito em rolos, mas apesar disso, ela suplanta, ela vai além do mundo material e ela traz para você conceitos e valores de uma outra dimensão, de uma dimensão superior a nós, de uma outra realidade, que você muitas vezes não pode medir com a sua visão, porque você não vê, mas você com certeza pode sentir este mundo espiritual, esse reino espiritual no seu dia a dia. E se você não o sente, você deve senti-lo, você deve vivenciá-lo a cada dia. Olha, paraxá de hoje então, dê uma olhada aqui na tela comigo, é a porção Kedoshim. Kedoshim significa santos, ela compõe os capítulos 19 e 20 de Levítico, Vaikra, ela tem uma Haftará Ashkenazita de Ezequiel, capítulo 22, e tem uma porção muito interessante que nós vamos estudar aqui hoje, de 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16, mas na verdade todo esse capítulo é fantástico, e nós vamos dar uma olhada aqui agora. Bem, então, sem delongas, abra aí a sua Bíblia em Vaikra, em Levítico. Levítico 19, a partir do verso 1, disse Adonai a Moshe. Vamos começar analisando isso aqui. Vaidaber Adonai el Moshe. O padrão que nós temos quase sempre nas outras parashiot é qual? O Eterno revela algo a Moisés. Moisés transfere aquele ensino para Arão. Arão transfere aquele ensino para os anciãos de Israel. E a liderança de Israel, enfim, passa, aliás, o conhecimento para o povo. Na verdade,
os rabinos dizem, a Midrash atesta, a Mishnah, desculpa, atesta que como que Deus se revelava, como que Deus revelou a Torá para o povo inteiro? Era do seguinte padrão: Moisés recebia do Eterno, chamava Arão, Arão se sentava ali ao lado dele, ele passava para Arão. Depois eram chamados os filhos de Arão, ficavam ali, Moisés repetia mais uma vez o ensino, com Arão dessa vez presente. Depois que os filhos de Arão chegavam, né, Arão chegava, recebia o ensino. Os filhos de Arão chegavam, Moisés repetia. Os anciãos de Israel chegavam, Moisés repetia. Dessa vez Arão e os filhos de Arão recebiam o ensino. E depois aquilo era passado por Moisés a toda a congregação, novamente, e aí o povo recebia o ensino. Então havia uma repetição e havia também uma cadeia hierárquica, não é isso? A palavra, o ensino era passado de Moisés, Arão, os sacerdotes, o povo. Qual é a grande mudança? É que nesta paraxá, o Eterno muda esse padrão. E ele começa dizendo, disse o Eterno a Moisés, agora o autor vai nos dar o que aconteceu. Olha a palavra do Eterno. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, Kedoshim Tiu, santos sereis, porque eu, Adonai, o vosso Deus, sou santo. É pela primeira vez, praticamente, que nós temos uma ordenança de Deus direcionada a toda a comunidade. Os sacerdotes não ouviram primeiro o ensino, os levitas não ouviram primeiro o ensino. Dessa vez o ensino foi dado a todos, sem distinção. E tem um motivo para isso. Dizem os rabinos que todo o legado ético e moral do povo judeu, todo o legado ético que foi dado através da Torá, foi discriminado aqui nessa paraxá. Um estilo de vida do povo de Israel. E esse estilo de vida, por esta mudança, a gente entende o quê? Que é um ensino para todos. Não é um ensino restrito a Arão, não é um ensino restrito à liderança, é um ensino para todos. Tanto Arão, quanto seus filhos, quanto qualquer israelita deveria receber de coração o ensino que seria dado a partir de então. Primeiro aspecto desta paraxá. Santidade é algo dado a Deus para todos. Santidade é um mandamento dado por Deus a todos. Todos nós temos a capacidade em Deus de sermos santos. É ordem de Deus. Tiu Kedoshim, Kedoshim Tiu, vocês serão santos. Nós temos que entender um pouco então dessa santidade. O Eterno começa a paraxá dando uma ordem. Vocês são santos. No decorrer da paraxá, ele vai explicar como você vai alcançar isso. Como que você vai conseguir ser santo. E vocês vão ver que não é algo tão difícil assim. O Eterno fala para Moisés, eu dou a vocês a minha palavra, e eis que ela não está escondida no céu, nem está escondida em abismo algum, mas ela está na tua boca e no teu coração, para que você possa cumpri-la. Al tishkach ki karov elecha hadavar. Não tema, a palavra está próxima, está perto, está acessível. A santidade que Deus prescreve não é uma santidade utópica, é uma santidade real de ser conseguida, aplicada e adquirida e conquistada. Santidade não é algo tão difícil assim. É mais fácil do que aprender hebraico. Quando a pessoa vem estudar hebraico, muitos alunos de hebraico vêm traumatizados. E o pior aluno para você ensinar é aquele que já vem com um trauma. Porque você tem que primeiro vencer o trauma para depois fazer com que ele adquira aquele conhecimento, internalize aquele conhecimento de forma correta. Então é a mesma coisa. A gente tem uma ideia de santidade
como sendo aquela coisa inalcançável, né? Inatingível, aquela coisa impossível. Aí nós desenterramos aquele ensino medieval do século XVI, onde diziam-se, né? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Nada, nada do que eu fizer pode agradar a Deus, nada do que eu possa fazer, nada do que eu escrever, nada do que eu vivenciar, eu não posso fazer nada que vai ser útil de alguma forma para Deus. Eu sou lixo, eu não tenho valor algum. Olha, primeiro nós vamos deixar esse ensino de lado, porque isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque tem uma ordem de Deus. Vocês vão ser santos, vocês vão se esforçar para serem santos. E eu vou ensinar vocês como ser santos. Eu vou dar regras para vocês, eu vou dar orientações, eu vou dar para vocês princípios, onde vocês vão adotar esses princípios, aplicá-los no relacionamento do dia a dia com o nosso próximo. Vocês vão aplicar esses princípios no relacionamento de vocês comigo, Deus fala, e dessa forma vocês poderão ser o quê? Santos. Então esse ensino, né, que a igreja protestante herdou lá do século XVI, proveniente da Europa, não é um ensino correto. Você pode e deve sim oferecer a Deus alguma coisa. O apóstolo Paulo fala que o Eterno nos chamou através da obra de Yeshua para que nós pudéssemos o quê? Andar em novidade, andar em boas obras, darmos frutos. Frutos são esperados daqueles que servem a Deus. Então vamos dar uma olhada aqui, olha. Fala toda a congregação, santos sereis. Nós dizemos sempre aqui, não é? Que dos vários atributos de Deus, esse é o único que Ele nos dá ordem. Aliás, tem outros também, mas esse aqui Ele enfatiza, Ele dá ordem. Vocês vão ser santos porque eu sou santo. Qual é o conceito de santidade? Santo, é a palavra kodesh em hebraico, a raiz da palavra significa separado, consagrado, dedicado. Dedicado para quê? Dedicado ao uso de Deus. Isso é santo. Uma coisa que é separada para o uso do Eterno. Objetos podem ser santos? O que você acha? Hein? Santidade pode ser aplicada a objeto ou só a pessoa? O que vocês acham? Você não está estudando a porção que trata do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo? Então objetos também devem e podem ser separados ao serviço divino. O objeto também tem que ser santo, quando ele tem a intenção de ser separado para Deus. Mas muito além do objeto são as nossas vidas. Nossas vidas, nós temos que ser separados para o serviço divino. A nação de Israel como um todo foi escolhida, foi separada para quê? Para ser uma Goi Kodesh. Uma nação santa. Mamlechet Kohanim, um reino de sacerdote. Meu amigo, isso é fantástico. Essa palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 19 é fantástica. Um povo inteiro recebendo a missão de ser santo. E a palavra que é usada para a nação não é que geralmente Deus usa para os israelitas. Ele usa de propósito a palavra goi. Goi é a palavra que nós usamos para gentios, nações. E Deus usa exatamente essa palavra para falar com o povo. Vocês são Goi Kodesh. Exatamente porque Israel deveria ter em si essa obrigação, essa missão de influenciar todas as nações da terra com esta santidade. A santidade que foi dada a Israel não foi restrita a ele. Israel só recebeu essa missão de ser santo para que pudesse fazer outras nações também serem santas. Por isso Israel é chamado de uma nação sacerdotal. Por isso que Isaías declara mais de uma vez que Israel é tido como luz para as nações. E quando o bebê Yeshua estava sendo apresentado no templo pelo sábio Simeão,
um ancião justo, que esperava em Deus a salvação. Ele pega o bebê Yeshua e é fantástico. A forma como ele ora, apresentando Yeshua a Deus, ele coloca Yeshua na mesma posição do povo de Israel. É como se Yeshua ali representasse todo o povo de Israel. A missão que Deus deu a Israel seria cumprida pelo povo judeu através desse ungido. Então ele olha para o bebê Yeshua, ele ergue-o aos céus, ele ora: Pai, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação aos gentios, às nações. Ele cita Isaías 42. Uma palavra dada a Israel, que ele aplica para o Messias, porque o Messias representa Israel. O Messias é o judeu mais importante que já apareceu na face desse planeta. Ele é aquele que representa Israel. Luz para a revelação às nações. E glória para o teu povo, olha a oração do Simeão. E glória, honra para o teu povo, o quê? Israel. Quer entender a natureza do Filho de Deus? Entenda os profetas. Entenda a oração de Simeão. Luz para a revelação às nações. Através de Yeshua, os princípios que Deus deu para Israel, para fazê-los separados e santos, são aplicados também a quem? A quem antes não era povo. Tanto Paulo quanto Pedro dizem para os gentios que haviam aceitado a fé no Messias: ó, vocês não eram povo. Vocês não tinham esperança no mundo. Vocês não sabiam quem era Israel, quem era Abraão, quem era Isaac, quem foi Jacó. Vocês não tinham a mínima ideia quem foi Davi, quem foram os profetas de Israel e o que eles produziram. Vocês não tinham acesso a nada disso. Vocês estavam perdidos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, colocou em prática aquilo que havia dito lá com Abraão, aquilo que havia anunciado pelos profetas, que haveria um momento onde o legado dado a Israel seria internacionalizado, seria aberto, seria difundido. É como Miqueias fala, né? As porteiras do reino seriam abertas, para que outros pudessem entrar, para que outros também pudessem ser povo. Só Yeshua tem esse poder, porque através dele, aqueles gentios afundados na idolatria, puderam ter o conceito de monoteísmo, puderam aprender que há um só Deus, puderam aprender que esse Deus deu lei, deu regras, deu princípios para o seu povo, para que esse povo pudesse ser separado, para que esse povo pudesse ser santo, para que esse povo pudesse ser espiritual. Não é só a lei que é espiritual, não. Você também tem que ser espiritual. Tem que deixar o homem espiritual aflorar mais. Você está muito carnal. Está muito ligado. Carnal não é necessariamente ligado ao pecado em si. É. Mas carnal quer dizer o quê? Ligado demais às coisas materiais. Às vezes é preciso desconectar um pouco. Às vezes é preciso alimentar um pouco o espírito. Meu pai mesmo fala, o homem foi criado um ser espiritual. Só que para esse espírito habitar nesse planeta, ele teve que ter uma casa. A sua casa aí, dá uma olhada para ela. Vê se ela está indo bem. A sua casa, aqui sua casa. Porque você mora nessa casa, você é espírito. Você é espírito. Mas você habita num corpo. Porque você mora aqui. Através de Yeshua, esses princípios da Torá, esses princípios dados a Israel e jamais dele revogados, não foram revogados esses princípios a Israel, mas Deus abriu a porteira
e outros puderam compartilhar desses princípios. Então, através da obra de Yeshua, primeiro, quem não era povo foi feito o quê? Povo. Olha que interessante. Quem não tinha esperança, passa a ter esperança. Quem não tinha aliança, passa a ter o quê? Passa a ter aliança. Em Yeshua, o sujeito que não é judeu passa a ser também filho de Abraão mediante a fé. Então ele é herdeiro. Ele é herdeiro. As alianças dadas a Israel passam também a ser suas. Não, Mateus, a antiga aliança foi feita com Israel. A nova aliança foi feita com Yeshua para as nações. Errado. A nova aliança foi dada também para a casa de Israel e para a casa de Judá. A nova aliança não foi dada para as nações. Deus é claro ao falar com o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 31, verso 31. Eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma nova aliança com os filhos de Israel e com os filhos de Judá. Não tem escapatória. É por isso que a salvação do gentio depende da inserção em quem? Em Israel. A salvação do gentio em Cristo, em Yeshua, depende do enxerto, depende da aproximação do gentio em quem? Em Israel. Porque as promessas foram dadas a Israel. As alianças foram feitas com Israel. E você não tira de Israel para dar para a igreja, você faz parte de Israel por intermédio do sangue de Yeshua. Por isso que eu digo, esse conceito é um conceito muito mal interpretado, mas ele é verdade. Hebreu, preste atenção nisso. Você que está me assistindo, preste atenção. Hebreu é uma raça. Hebreu é raça. Depende de uma linhagem sanguínea. Dos filhos de Abraão em Isaac. Esses são hebreus. Ivrim. Mas o conceito de povo que surge na saída desses hebreus do Egito, não é? Não foi a primeira vez Israel tratado como povo? Aliás, os hebreus tratados como povo? Foi a primeira vez. À medida que os hebreus ganham uma identidade nacional, o caráter racial passa a não ser o principal fator determinante de quem é ou quem não é parte desse povo. Sim, ainda existe até hoje o fator racial, mas ele não é o único. Qual é o outro fator que permite que quem não seja hebreu possa também fazer parte do povo de Deus, junto com os hebreus? Qual o fator? O que faz uma pessoa também fazer parte do povo hebreu? A pessoa tem que receber o quê? Receber aquilo que foi dado para o povo hebreu, como nação, como povo. Ela recebe, ela decide receber para si aqueles aspectos que foram dados para Israel para distingui-lo como nação de Deus. Mas sem, no entanto, atenção, sem, no entanto, a pessoa ter a necessidade de se converter ao judaísmo, de tentar virar hebreu na marra. Este será um assunto que eu vou abordar hoje à noite, na segunda parte do estudo sobre o apóstolo Paulo e os seus oponentes. Porque a grande luta que o apóstolo Paulo teve, um dos principais argumentos que ele tinha que ficar se defendendo, era o que os seus oponentes diziam, contrários aos ensinos deles, do apóstolo Paulo, dele. Paulo dizia, permaneça cada um da forma como foi chamado. O circunciso não se faça descircuncidar. Não existe uma cola tão boa assim até hoje, não existe. E o incircunciso não se faça o quê? Circuncidar.
Por quê? Porque a inserção, o enxerto no povo de Deus, para o gentio, é feito por intermédio de algo sobrenatural que Deus está prometendo desde os dias de Abraão até o final da era dos profetas. Deus anuncia que haveria uma forma de quem não fosse hebreu se unir ao povo de Israel mediante algo superior à circuncisão. Superior à circuncisão. O mover do eterno é superior. Porque se a pessoa recebeu Yeshua, e mesmo assim, para se sentir parte da aliança do povo de Deus, ela acha que tem que circuncidar, o que ela está fazendo? Esse é o argumento de Paulo. O que ela está fazendo? Ela está simplesmente lavando, jogando fora, varrendo o quê? Toda a obra de Yeshua. Ela está varrendo, jogando fora tudo que foi anunciado pelos profetas desde os dias de Abraão. Não pode, porque a beleza, o milagre do enxerto está exatamente em pegar quem não era povo e fazer dele povo por intermédio da obra do Messias, do sacrifício do Messias. Então, através de Yeshua, Abraão, você que não é judeu, você que está me assistindo agora, através de Yeshua, Abraão passa a ser seu pai. Você não é mais órfão. Através de Yeshua, Yeshua é o judeu que faz com que Davi não seja apenas o rei de Israel, Davi passa a ser também o seu rei. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Miqueias, Abacuque, Naum, todos esses passam a ser não apenas profetas de Israel, através da aproximação ao povo judeu, que Yeshua concedeu a você, esses profetas passam a ser também os seus profetas. Eles escreveram para você. Você pode ler, você pode analisar, você também pode distinguir qual é a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus. Olha que beleza! Algo que eu disse no primeiro estudo de Paulo, não é? O mundo cristão desenvolveu um antagonismo, uma repulsa muito grande ao termo fariseu. Inclusive nos meios cristãos, fariseu é uma ofensa, você chamar um irmão de fariseu, né? Principalmente nos seminários teológicos. Eu, quando era seminarista, o sujeito me chamava de fariseu, era tido como ofensa, você queria ofender o outro. Fariseu é sinônimo no meio cristão de quê? De hipocrisia, de legalismo, de ignorância, de soberba, né? E as pessoas se esquecem que os tais hipócritas que Yeshua combatia, que os tais maus fariseus que Yeshua tinha às vezes umas discussões quentes, não eram a maioria, não representava a maioria dos fariseus. Pelo contrário, havia muito mais bons fariseus do que maus fariseus. Hipócrita era um grupo. Da mesma forma que tem hipócrita hoje na igreja. Tem ou não tem? Todo cristão é hipócrita? Todo crente é hipócrita? Mas tem crente hipócrita? Tem. Da mesma forma acontecia com os fariseus. Então a gente vê, né, essa coisa, fariseu, fariseu. Mas olha aqui, olha para mim. Graças aos fariseus, o farisaísmo foi um movimento, na minha opinião, de Deus. Porque trouxe libertação ao povo de Deus. Como? Até os dias dos fariseus, até antes do surgimento do movimento farisaico, como que a pessoa fazia para distinguir, para saber qual era a vontade de Deus? Me fale você. Você que assistiu a aula de semana passada, me ajude. Como é que a pessoa, o israelita lá, no terra de Israel, quero saber qual é a vontade de Deus, quero saber o que eu tenho que fazer, quero saber se essa decisão que eu estou para tomar vai ser boa ou não. O que a pessoa tinha que fazer? Consultar os representantes de Deus que trabalhavam ensinando o povo. Quem eram? Ou ele consultava o levita, o sacerdote, que era quem tinha os textos, ou consultava quem? O profeta.
Quem quisesse saber a vontade de Deus tinha que consultar, tinha que ser por esse caminho. Quando os judeus estavam na Babilônia, surgiu na Babilônia um movimento de sobrevivência do povo judeu, sendo independente do templo, porque o templo era central na vida do judeu. Tudo dependia do templo. Saber a vontade de Deus, adorar a Deus, estudar a palavra de Deus, tudo era feito no templo. E agora que Israel estava sem templo? E agora que o templo estava lá em ruínas em Jerusalém? Como é que o povo vai sobreviver? Então surgiu o movimento farisaico, os primórdios do movimento farisaico. Que é o quê? Criou-se a sinagoga. E a sinagoga era um ambiente onde o judeu poderia ir, ter comunhão com seus irmãos, poderia aprender a palavra, porque nas sinagogas era ensinada a palavra de Deus. As sinagogas possuíam cópias da palavra de Deus. Foi a primeira vez que cópias da palavra de Deus foram produzidas, sem ser para alimentar o templo. Então a pessoa e os fariseus começaram a disseminar ensinos que o povo havia perdido, que eram de Deus, mas que o povo tinha perdido. Quais eram esses ensinos? Ressurreição. Haverá ressurreição dos mortos. Nossa vida nessa terra está baseada nessa esperança. Não é o fim quando você morre. Haverá ressurreição. Tanto para justos quanto para ímpios. Todos iremos ressuscitar. Uns para reinar, outros para simplesmente serem julgados. Mas haverá ressurreição. Você acredita em ressurreição? Você acredita que você consegue discernir a palavra de Deus orando diretamente a Deus? Você acredita na oração? Outra invenção farisaica. Os fariseus ensinaram o povo a orar diretamente a Deus, que o povo não tinha costume disso. Então, se alguém começa a pregoar que eu posso discernir, pedir de Deus a solução para os meus problemas diretamente, tem que ensinar o povo a orar. E os fariseus ensinaram o povo a orar. A fórmula farisaica mais comum de se orar, um ensino farisaico, hein? Em documentos que datam de 200 a.C., nós já temos essa fórmula estabelecida nos escritos judaicos. Avinu Shebashamayim, nosso Pai que estás nos céus. Então, na época de Yeshua, era simples. Queria saber quem era fariseu? Veja como ele ora, como ele ensina. Você discerne na hora se ele faz parte de uma escola farisaica ou não. Vocês acreditam em anjos? Acredita que existe um reino das trevas, demônios? Acredita na ressurreição? Acredita que haverá um juízo final? Então, parabéns, você é um fariseu. Você é um fariseu. Você é um fariseu. São coisas que os fariseus trouxeram. E quer saber? Yeshua era um fariseu. Muitos dos apóstolos eram fariseus. Pelo estilo de ensino, pela proximidade. Eu disse aqui na semana passada, Yeshua, João, quando recebe fariseus para questioná-lo, você é o Messias ou nós temos que esperar outro aí? O primo de Yeshua, João, fala o seguinte, não. Mas do meio de vós sairá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Do meio de vós sairá o que vocês procuram. Fariseus. Yeshua ensinava como um fariseu. Sua técnica de ensino, o uso de parábolas, ensino tipicamente farisaico. Mateus, mas como? Yeshua era muito contrário com os fariseus que eram hipócritas. Quem eram esses hipócritas? Os escritos judaicos nos ensinam quem eram os hipócritas. Sabe quem eram os hipócritas? Entre os fariseus mesmos, existiam alguns que se vestiam como fariseus, que eles tinham vestimentas próprias. Eles usavam tefilim, como é que chama isso em português? Filactério. Eles usavam filactérios, tefilim, eles usavam talit, eles sabiam orar. Esses eram os fariseus. Mas tinha gente
que queria vestir como fariseu, que aprendeu a falar igual fariseu, que aprendeu a sentar igual fariseu, mas que não era fariseu, não recebeu a mesma formação, não tinha o mesmo estilo de vida que os outros, eram falsos. Por fora pareciam fariseus, mas por dentro eram incautos, ignorantes e tolos, querendo apenas a glória, sem querer passar por todo o processo que alguém passava quando queria se tornar um fariseu. Eram os hipócritas. Você conhece alguém assim? Será que existem hipócritas desse naipe nos nossos dias? Então Yeshua era, assim como outros fariseus lutavam contra esse grupo, Yeshua também lutava. Presta atenção, Yeshua, sempre quando ele comia na casa de alguém, quase sempre era na casa de quem? De fariseu. Se os fariseus realmente fossem uma classe que Yeshua detestasse, você acha que ele iria comer na casa de um fariseu? Muitos fariseus se tornaram discípulos de Yeshua e continuaram fariseus. O livro de Atos nos atesta isso. Quem foi o mais importante fariseu que era discípulo de Yeshua? Que até no final da vida fala, eu sou fariseu. Paulo, em mais de uma vez nos seus testemunhos do livro de Atos, ele declara perante a liderança judaica e perante a liderança romana, eu sou fariseu, filhos de fariseu. Ele não disse eu era fariseu, ele diz eu sou fariseu. Concernente à lei, irrepreensível. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Já comi muita bisteca de porco. Já comi muita costelinha. Já comi muito camarão. Bobó de camarão. E gostei. E por isso, eu jamais poderia falar perante uma liderança judaica que concernente à lei, eu sou irrepreensível, porque eu não sou. Eu já fui irrepreensível na minha vida. Por ignorância, mas fui. Então Paulo tem esse orgulho, eu sou fariseu. Nada tendo feito contra a lei dos judeus, ou contra as tradições dos nossos pais. Estou aqui hoje, sendo entregue nas mãos dos romanos. A pessoa para falar isso. Então, meus irmãos, prestem atenção. Todo esse legado que Deus dá para as nações, através de Yeshua, é um legado dado a Israel. São princípios dados a Israel. São alianças feitas com Israel. E a obra da salvação é o quê? É aproximar quem não era parte desse povo e fazê-lo parte de um povo. Por isso que eu digo, concluindo o que eu comecei dizendo, que trouxe todos esses assuntos. Não me perdi não, sei o que eu estava falando. Quando nós dizemos judeu ou hebreu, nós nos referimos assim, a uma raça ou um povo bem específico. E depois os hebreus passaram a ser chamados de judeus, uma vez que a região onde habitavam foi designada como Judeia. Então, judeu que vem da Judeia, e eram os hebreus que estavam lá. Mas enfim, quando você fala judeu ou hebreu, sim, estou me referindo a um povo específico. Mas quando eu falo povo de Deus ou Israel, prestem atenção. Eu estou alargando a fronteira racial natural de Israel para incluir todo aquele que foi aproximado e enxertado também nesse povo. Então, povo de Deus, Paulo fala e Pedro fala, agora vocês são povo de Deus. Então, o Israel de Deus engloba não só os hebreus judeus, mas engloba o quê? Todos aqueles que, através do Messias de Deus, são enxertados nas promessas, nas heranças e nas alianças feitas originalmente com os hebreus, mas destinadas a toda a humanidade. Inclusive, as ordens de santidade. Prestem atenção.
Todos os mandamentos, principalmente nesta paraxá, Levítico 19 e 20, todos os mandamentos da Torá, que falam de santidade, são aplicáveis a todo o povo de Deus, não apenas aos hebreus. Tudo que combate a idolatria, tudo que fala de separação para Deus, tudo que fala sobre espiritualidade e santidade, pode ser aplicado a todo o povo de Deus, não só aos hebreus. Há mandamentos que são aplicáveis só para os hebreus, até os dias de hoje. Mas grande parte da Torá pode ser aplicado para todos os que são enxertados também. Nós lemos aqui na Paraxá Kedoshim, e eu já tenho que encerrar, nós lemos aqui mandamentos que são válidos para todos nós. Olha aqui, primeiro que ele diz, cada um respeitará a mãe e o pai. Espera aí, ele já disse isso lá em Êxodo 20, não dessa forma. Sabe o que é essa paraxá? Essa paraxá, você vai ver comigo, é a repetição dos 10 mandamentos. Deus decide repetir, mas explicando. Colocando os 10 mandamentos numa parte mais, deixando os 10 mandamentos mais práticos, mais aplicáveis no seu dia a dia. E às vezes corrigindo mal interpretações. Então, por exemplo, tem lá nos 10 mandamentos, honrará teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra. Aí qual que é a tendência do homem? É temer o pai e honrar a mãe. Geralmente é assim, não é? A gente teme mais o pai e a gente cuida mais da mãe. E o verbo lá usado no 10 mandamentos, no Êxodo 20, é sustentar. Ou seja, você tem obrigação de sustentar os seus pais no dia em que eles não tiverem mais condição de serem sustentados por si próprios. Esse é o mandamento. É obrigação. Aqui em Levítico 19 ele fala, o homem vai ter que respeitar a mãe e também o pai. Agora ele inverte, ele joga a mãe primeiro. Por quê? Para corrigir um pequeno problema de você achar que tem que temer, tem que respeitar só o pai, porque ele é o homem da casa. Não, da mesma forma sua mãe você tem que respeitá-la. Não só o seu pai. E o que ele atrela com esse mandamento de respeitar a mãe e pai? Guardar o sábado. Olha, Deus atrela um ao outro. Então veja, se honrar pai e mãe é para a humanidade, o Shabat também é para a humanidade. Deus colocou os dois juntos. Você não pode sair agora com um bisturi e sair seccionando. Ah não, esta frase Deus falou, mas essa metade da frase é só para o judeu. Essa metade aqui vale para mim. Que é isso? Num mandamento como esse, não pode seccionar. São mandamentos dados aqui para a humanidade. Não deitar com a madrasta. É mandamento só para o judeu ou para o mundo inteiro? Não servir de pedra de tropeço para o seu irmão. É mandamento só para o judeu ou é para o mundo inteiro que serve a Deus? Você não pode servir de pedra de tropeço para o irmão. Você não pode nem ser conivente com o pecado dele, nem criar uma situação no qual você sabe que ele vai pecar se você der aquele auxílio para ele. Isso é pecado. Sabe por quê? Porque há um princípio que a humanidade tinha esquecido. E Deus relembra aqui. Olha aqui. O princípio é a pergunta de Caim a Deus. Caim foi o primeiro que esqueceu do princípio. Cadê teu irmão? O quê? Sou eu cuidador, guardador do meu irmão? Sim, você é o guardador dele. Sim, você é responsável pelo seu irmão, Caim. Assim como você é responsável por quem está do seu lado. Não o faça pecar, cuide dele. Todo Israel é responsável por todo Israel. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Por isso que eu não vou pôr pedra para o meu irmão tropeçar nela. É igual quando me escrevem. Ô professor, como é que fala consagrado a Deus em hebraico? Como é que escreve consagrado a Deus em hebraico? Aí o professor já tem experiência, o professor tem discernimento. O professor pergunta, ô meu irmão, para que você quer saber como é que escreve isso em hebraico? Que eu quero pôr uma tatuagem no meu peito, consagrada a Deus.
Não vou, eu já sei. Então eu não vou dar para ele uma coisa que ele vai usar para desobedecer a Deus. Eu não posso fazer isso. Que é a paraxá dessa semana, né? Levítico 19, 18. Fala exatamente 19. Então, meu irmão, olha os mandamentos aqui, ó. Não, é 28. 19, 28. Olha os mandamentos. Você não vai vingar. Você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Não foi Jesus que inventou isso não. Yeshua estava citando Levítico 19, 18. Se Yeshua citou a Torá para as nações, é porque ele achava que era condizente com a verdade, com o propósito de Deus, assim como eu faço hoje. E aí no mesmo capítulo, a pessoa às vezes pega uma coisa e corta a outra. Não pode. Isso aqui foi dado para a humanidade. Já estou encerrando, olha. Não pode adulterar. Não pode adulterar. E tem vários mandamentos éticos. Olha aqui. Não pode ser mexeriqueiro. Ai, meu Deus. Sabe qual que é essa palavra? A palavra mexeriqueiro, é porque essa palavra mexeriqueiro, às vezes tem um sentido assim, não sei, é uma palavra que já não é usada na minha geração. Na minha geração são usados outros adjetivos. Mexeriqueiro, nunca. Mas a palavra em hebraico eu anotei aqui, rahil. Sabe o que é rahil? Rahil é o camarada que vai andando. E aqui fala, não andarás, o hebraico alteler, não ande por aí, trazendo notícia de todo mundo para todo mundo. Esse é o sentido. Não é necessariamente coisas ruins ou falsas, mas é ficar agindo como fala? Ele anda e por onde ele vai, ele traz notícia de um, dá relatório do outro, fala sem ninguém ter pedido nada. Mas ele tem o prazer de dar informação, ele deixa todo mundo informado de tudo. Isso é andar como mexeriqueiro. Você entendeu? Não é necessariamente você mentir sobre o outro ou falar mal do outro. É você ficar dando informação demais. Para que isso? Você viu o que fulana falou de você? Você viu o que escreveram a seu respeito? Você viu que fulana fez não sei o que e não te chamou? Que maldade, né? Não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Que isso leva ao pecado, sabe por quê? Porque você pode plantar no coração de um irmão a ira contra o outro irmão. E isso é pecado. Por quê? No mandamento aqui fala, você não vai reter raiva contra o irmão, mas vai exortá-lo para que você não retenha aquela ira dele em você. Você vai corrigi-lo. Se ele fez algo errado contra você, vai lá e exorta-o em amor. Não fica guardando aquilo não. O guardar é pecado. Porque essa ira, a ira não é pecado, mas você ficar alimentando aquela ira, provavelmente vai levar você a cometer algum pecado. Ou você vai começar a maldizer, ou você vai começar a amaldiçoar, ou você vai começar a mentir, ou você vai desenvolver um ódio. Isso te prejudica em várias esferas da sua vida. Olha aqui, que pena, a gente tem que encerrar. E aí, pessoal, nós tem mandamentos específicos, eu achei interessante. O princípio de você separar uma primícia para Deus. Olha que interessante. Mateus, você falou que esse capítulo todo vale para todo mundo. Os princípios aqui ensinados valem para o mundo inteiro. Claro. Mateus, como é que eu vou separar aqui a colheita? 3 anos eu não vou colher, no 4º ano eu vou entregar para Deus e só no 5º ano que eu como da minha colheita.
Claro, isso aí é um mandamento muito específico para Israel. Mas o que tem por trás desse mandamento? Um princípio. Qual é o princípio? Aprenda a dar o melhor a Deus. É por isso que nós aplicamos o dízimo hoje no nosso meio. O dízimo é uma lei judaica que não tem como eu aplicar da forma correta hoje, porque não tem templo, não tem levita, não tem sacerdote no templo. Como é que eu vou levar lá o dízimo para o levita? Olha aqui, eu quero só mostrar uma coisa. Levítico 19 e 20, há uma repetição dos 10 mandamentos, não há? E Deus repete com a intenção de explicá-los melhor às pessoas, para que as pessoas possam aplicá-los da forma correta. Qual que é a tendência? Você aplicar o mandamento na forma literal demais, e você acabar deixando de cumpri-lo. Olha aqui então as repetições, eu organizei para você nesse quadro, olha. Aqui do lado esquerdo tem os 10 mandamentos, do lado direito, como eles foram repetidos lá em Levítico capítulo 19. Olha que interessante. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem como explicar melhor, né? É Deus, só tem um Deus, então nós temos que ter isso claramente. Não terás outros deuses diante de mim, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis moldes de deuses. Então ele é mais específico, tá? Não ser idólatra, não é só você se prostrar diante de uma estátua. Não ser idólatra é você não ter nenhum tipo de estátua, nenhum tipo de Deus, nem fazer. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não jurareis falso pelo meu nome. Então você também toma o nome de Deus em vão quando você jura falsamente em nome de Deus. O melhor é como Yeshua disse, não jura não. Por que a sua palavra não tem força? Você tem que jurar? Se você tem que jurar para alguém acreditar em você, sua palavra já não está valendo nada. Escute, se você tem que jurar para alguém, para a pessoa acreditar em você, sua palavra já não vale nada. Que a palavra do justo é sim, não, é não. Minha palavra tem que ter poder, não precisa jurar, não, que isso? Lembre-te do dia do sábado. Aí ele escreve lá em Levítico 19, cada um guardará o meu sábado. O sábado é uma coisa que atinge a coletividade, mas atinge também o quê? O indivíduo. Cada um tem que guardar esse mandamento com o seu coração da forma correta, não como os homens ou os hipócritas, alguns fariseus hipócritas. Mas guardar da forma correta. Honra, sustenta, né? Teu pai e tua mãe. Cada um respeitará a mãe e o pai. Olha aí. Lembra que eu disse? Não assassinarás. Ele acha que assassinar é só tirar a vida do outro. Não. Não serás indiferente ao sangue do teu próximo. Isso também é o quê? Isso também é um tipo de assassinato. Você ser indiferente com a necessidade do outro, você está assassinando o outro, você está sugando a vida dele. E eu nem estou falando aqui não, porque não dá tempo. Mas lá em Mateus capítulo 5, é para casa para hoje. Se Deus repete uma forma mais explicada, Yeshua então pega esses 10 mandamentos e coloca-os no nível, meu irmão, que não tem como você errar. Yeshua vem explicar, assassinar não é só você tirar a vida do outro, fisicamente. Aqui Deus fala, assassinar é também você não ser indiferente e não ser pedra de tropeço. E Yeshua vai falar, olha o Messias de Deus, assassinar, quando você fala mal do outro, quando você denigre o outro, você está assassinando também. Então assassinato é também maledicência. Olha como é que Yeshua abrange, como é que ele estica o mandamento, porque aí transforma o seu ser. Olha aqui, não adulterarás. Aí o Levítico fala, a pessoa tem essa imagem, né? A mulher que levava tinta, né? A mulher que era apedrejada. Aí Deus vai falar em Levítico, não, o adúltero e a adúltera vão morrer. E Yeshua vai e fala o seguinte, não é só você deitar com a pessoa que não é sua esposa, seu marido. Você tem que barrar o desejo do pecado no início, porque senão o desejo vai te fazer pecar. O que Yeshua faz? Corta no início. Se você começar a olhar para uma pessoa com desejos impróprios, e se você não cortar isso, este olhar com desejo vai se materializar, provavelmente, num desejo mais expresso e num
convite e num pecado propriamente dito de adultério. Então Yeshua fala, corta. Se sua mão te faz pecar, corta. Se um olho seu te faz pecar, tira ele e arranca logo. Por quê? Não é que você vai cortar seu braço, tirar seu olho. Isso aqui quer dizer, você tem que cuidar do pecado nos seus estágios iniciais. Porque senão isso vai te dominar. Bom, vamos lá. Não pode roubar, furtar. Não pode, também não pode roubar, né? Mas não pode furtar. Furtar é o roubo mais brando, né? Não há assim, mas não pode furtar, nem pode roubar. Olha, não furtarás, nem mentirás, nem será falso com o próximo. Porque quando você é falso com o próximo, você lhe rouba a confiança. Está roubando. Não darás falso testemunho, não andarás como fofoqueiro entre o povo. Ao mesmo nível. Não cobiçarás. E aí, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Eterno dá essa explicação maravilhosa. E eu quero deixar claro para vocês que esses mandamentos têm a intenção, quando você os guarda de forma correta, eles têm a intenção de te tornar não apenas santo, mas também espiritual. Tem uma diferença. O sujeito pode ser santo sem ser espiritual. Deus quer que você seja santo e também uma pessoa com experiências com Deus, que vivencia a presença de Deus todos os dias. Esse é o espiritual, esse é o homem espiritual. Né? O dinheiro, se eu separo o dinheiro para Deus, o dinheiro é santo. Mas o dinheiro é espiritual? Não é espiritual. Mas você deve ser espiritual, você deve se separar para Deus. E você também não pode ser espiritual no conceito do mundo sem ter a santidade. Né? Os rabinos falam, Balaão foi um homem ultra espiritual, mas ele era santo para Deus? Não era. Mas ele era espiritual, antenado. Né? A feiticeira de Endor, que invocou lá o Samuel, ultra espiritual no sentido do mundo, mas era santa, separada para Deus aquela mulher? De jeito nenhum. E isso aqui me fez lembrar do princípio final do ensino de hoje. Há vários mandamentos aqui nesses 2 capítulos de Levítico que proíbem o povo de Deus, não é só o judeu, proíbem o povo de Deus de mexer com consulta aos mortos. Feitiçaria, consultar agoureiro, feiticeiro, adivinhos e outras coisas. Olha, o mandamento é, não mexa com essas coisas, não consulte os mortos. Mateus, mas é real. No dia que eu vi a mulher lá incorporando meu ex-marido, mas falou com a voz dele, contou coisa que só eu e ele sabíamos. Aqui, vem cá. Eu não estou falando que não é real, não. Nem tudo que é real é certo. Nem tudo que é real é certo. A Bíblia não está provando para você se é real, se não é, se existe, se não existe, se volta, se não volta. Eu não estou preocupado com isso. O mandamento não é para você investigar se é real ou não é. O mandamento é não investigue, não toque nessas coisas, não mexa com essas coisas, não consulte, não invoque, não entre em lugares onde essas coisas são feitas. Por quê? Porque isso é abominação a Deus. Então Deus quer que você seja menos detetive e mais servo discípulo. Não vai investigar, eu quero saber se aquela feiticeira lá, se aquele espírito subiu, e era ou não era Samuel? E eu não, e eu fico vendo os teólogos escrevendo livros e livros, provando se era, se não era. A Bíblia não está preocupada se era ou não era. A Bíblia fala para você não mexer com essas coisas. Se pede para não mexer, é que tem coisa aí imprópria, é que tem coisa que é abominação a Deus, não se envolva nessas coisas. Amém, pessoal? Lembrei disso e achei muito interessante esse princípio de Deus. Tá? Ainda mais no nosso país, né, que a gente tem muita dessa herança, dessa falsa espiritualidade, mas acate a lei de Deus, porque ela é perfeita e salva você. Não, a lei conduz à salvação em Cristo, é o que Paulo fala lá para Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Então, olha, escute,
Vamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos trabalhar na santidade de Deus a cada dia, para que essa santidade, feita da forma correta, os mandamentos, obedecer aos mandamentos corretamente, nos faz separados para Deus. E uma vez separados para Deus, podemos ser homens e mulheres espirituais. Que o Eterno abençoe a todos nós, em nome de Yeshua. Amém e amém.